Olá, sou a psicóloga Shana Julia Conzatti e no vídeo de hoje gostaria de fazer com vocês uma reflexão de algo que tenho visto com frequência na clínica. Você já percebeu que às vezes a vida sopra ventos que a gente não entende, ventos que chegam sem avisar, bagunçam certezas e viram páginas antes da hora? E quando isso acontece, a gente tenta se proteger, segurando tudo com força, fechando portas, tentando controlar o que ainda nem aconteceu. Eu sei que muitas vezes esse controle nasce de um medo silencioso, o medo de perder. Perder alguém, perder um vínculo, perder uma garantia que nunca existiu. Mas hoje eu queria te fazer um convite para abrir só um pouquinho a janela, para deixar entrar um ar que talvez você não respire há tempo demais. Porque talvez o que você chama de ameaça seja só mudança, e o que você chama de desordem seja o começo de um novo caminho. Fica comigo nesses próximos minutos. Quero te guiar por estes ventos e pela coragem silenciosa que nasce quando a gente precisa parar de lutar contra o incerto. Quando temos medo do incerto, viramos casas que tentam vedar cada vão. Fechamos janelas para não sentir o frio. Trancamos portas para não sermos surpreendidos. Abaixamos as luzes, como se assim o mundo andasse mais devagar. Mas ao blindar a casa, também impedimos que a luz entre. E o medo de perder faz isso com a gente. Cria um estado de alerta constante, como se, ao fechar todas as janelas, pudéssemos impedir alguém de ir embora. A mente adora fingir que é vidente. Ela tenta prever, adivinhar, antecipar. Cria cenários, diálogos imaginários, tragédias inteiras que nunca existiram. A demora de uma mensagem vira ameaça. Um silêncio vira abandono. Uma mudança de tom vira algo está errado. É como um oráculo quebrado, que insiste em dar respostas mesmo sem saber nada, e nós acreditamos. A terapia de aceitação e compromisso nos convida a olhar para as emoções como um rio. Elas se movem, mudam de intensidade, às vezes ficam turbulentas, e tentar controlá-las é como tentar conter a água com as mãos. Quando aprendemos a observar os pensamentos como eventos da mente e não como fatos ou ordens que precisam ser obedecidas, algo se abre dentro de nós. O medo continua ali, mas deixa de ser o motorista de nossas vidas. A partir deste espaço, podemos escolher agir não para fugir do desconforto, mas para nos aproximar do que realmente importa. Agir guiados pelos valores e não apenas pelo que assusta. Não é preciso remover todas as pedras do caminho, é possível aprender a seguir o fluxo, mesmo com elas ali. E é nesse ponto que a terapia dialética comportamental amplia essa travessia. Ela nos lembra de que a vida não é um penhasco de tudo ou nada, mas uma ponte construída entre extremos que coexistem. Sentir e agir, dor e calma, medo e encontro. Ao atravessar essa ponte, buscamos a mente sábia, o lugar interno onde emoção e razão deixam de se opor e começam a dialogar. Nesse espaço, você pode sentir o medo plenamente, sem precisar agir movido por ele, aprender a sustentar o mal-estar, a permanecer com a sensação sem destruí-la, e sem romper vínculos importantes no caminho. A terapia dialética comportamental não elimina o medo, assim como a da aceitação e compromisso não promete um rio sem correnteza. O que elas oferecem é algo mais humano, a possibilidade de escolher como agir, mesmo quando a água está agitada. Na terapia cognitiva comportamental de terceira onda, essa escolha se aprofunda. Aprendemos que não é o conteúdo dos pensamentos que precisam ser combatidos, mas a forma como nos relacionamos com eles. Pensamentos são como nuvens, algumas densas, outras leves. Algumas passam rápido, outras permanecem por mais tempo. Ainda assim, nenhuma nuvem é o céu. E quando acreditamos que cada pensamento é uma verdade absoluta, acabamos vivendo como se estivéssemos fugindo de tempestades que existem apenas na mente. Já a terapia do esquema nos ajuda a olhar ainda mais fundo. O medo do incerto raramente nasce do futuro. Ele costuma brotar do passado. Esquemas são sementes antigas, silêncios que doeram, afetos que faltaram, presenças que partiram cedo demais. Essas sementes criam raízes profundas, e quando percebemos, estamos vivendo relações do presente com dores que pertencem a outro tempo.
Isso não é culpa sua, é a forma que o seu sistema emocional encontrou para sobreviver e tentar se proteger. E então chegamos a um ponto delicado: soltar. Muita gente confunde soltar com desistir, mas soltar não é abandonar, é permitir que a vida respire. Ninguém permanece porque é controlado, as pessoas permanecem porque escolhem ficar. Soltar é dizer: eu aceito o risco e ainda assim escolho viver. É abrir mão da ilusão do controle para criar espaço para a conexão. A verdade é que nada está completamente garantido, mas isso não é uma ameaça, é um convite. Convite para viver o momento presente, para amar sem contratos invisíveis, para confiar um pouco mais no que cresce devagar. Quando você aceita que o incerto existe, o medo perde o direito de comandar. Que você não tente aprisionar o vento, que permita que algumas janelas fiquem entreabertas, mesmo quando o ar frio assusta. Que aceite que o céu muda e que isso não é sinal de perigo, é sinal de vida. Que você descubra coragens nas pausas e leveza nos silêncios que antes pareciam vazios. Porque a vida não acontece no controle absoluto, mas no invisível, no espaço entre o agora e aquilo que ainda não veio. E talvez, quando você parar de lutar contra o incerto, perceba algo simples e profundo. Você não precisa segurar tudo o tempo todo. Algumas coisas podem ser sentidas, atravessadas e então deixadas ir. E é nesse soltar gentil, consciente, humano que o corpo descansa, o medo diminui e a vida volta a caber dentro do peito. Espero que essa reflexão tenha tocado seu coração e lhe ajudado. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo.